e nós queremos estudar a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 1 e o capítulo 2. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco hoje, celebrando este culto ao nosso Deus e de uma forma especial lembrando o Dia dos Pais. Os pais que Deus nos deu, os pais que representam a autoridade máxima do Rei do Universo, o nosso Deus. Através de Jesus, nós passamos a olhar para Deus de uma maneira diferente. Através de Jesus, nós passamos a chamar Deus de Pai. Na antiga aliança, eles olhavam para Deus de uma forma um tanto distante. Por mais de 400 anos, eles não pronunciaram o nome de Deus, para não pecar contra o mandamento que dizia: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E a pronúncia do nome de Deus no Antigo Testamento se perdeu na história. Hoje o povo hebreu, eles não se referem a Deus usando o tetragrama, que são 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, que talvez poderia ser pronunciado Javé, ou Yahweh, ou como se fosse uma respiração. Experimente fazer comigo. Deus é Espírito, Jesus diz. A palavra Espírito no Antigo Testamento é a palavra Ruach, que traduzido é vento. Diga de novo. Como uma respiração. Respira pela boca. Esse é o nome de Deus. Jesus disse, Ele é Espírito. Sentado junto a um poço, uma mulher samaritana começa a conversar com Jesus e Jesus diz, Deus é Espírito. E Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito da vida. Deus é quem nos dá a vida e Deus é quem sustenta a vida. O sábio Salomão nos diz que quando nós deixamos essa existência, o nosso corpo volta ao pó de onde ele foi tomado e o Espírito volta para Deus que o deu. Amém? Amém. Então, quando você pensar onde Deus está, respira mais uma vez. E lembra do que Paulo disse em Atos capítulo 17, quando ele estava numa das cidades onde o saber era considerado como tão importante. Ele disse, nele nós nos movemos e existimos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Em Cristo agora, aquele que no Antigo Testamento eles não ousavam pronunciar o nome. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, que nós chamamos de papai. É como chamar o seu pai. Cada um de nós cresceu num lar, alguns não tiveram pai. Talvez foram criados pelos avós ou criados pela mãe. Mas todos aqueles que têm um pai, têm uma forma carinhosa de chamar o seu pai. E essa forma carinhosa, Paulo diz, Abba, papai. No seu particular, quando você vai falar com o Rei do Universo, nós aprendemos muitas vezes na igreja, com os irmãos mais antigos, a chamar Deus de potentíssimo, excelso, grandioso Deus, magnificente em todas as suas ações. E a gente aprendeu, às vezes, através dessa linguagem poética, nos dirigir a Deus desta forma, talvez até compreensível,
no momento em que nós estamos reunidos aqui como igreja em adoração. Mas no seu particular, quando você está sozinho dentro do seu quarto, Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Ele diz, no verso 6, entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Por que buscar a Deus? Por que buscar o Rei do Universo? Às vezes só para ter uma conversa. Como um filho que tem saudade do seu pai e liga, e aí pai, como é que você está? Não, só queria ouvir sua voz, está tudo bem contigo? E às vezes para dizer, pai, me ajuda. Estou passando por umas lutas bastante difíceis. E assim como o pai se tornou aquele pai herói na vida do seu filho, porque desde cedo ele viu o pai resolvendo coisas que para ele eram insolúveis, sem noção. E de repente o pai sabia fazer. Me lembro agora do meu filho mais novo, que ele me via consertando coisas. Eu gosto de consertar coisas. É o meu hobby. E aí ele corria demais. E às vezes as pessoas diziam, você vai quebrar a cabeça. Ele não tem problema, o pai conserta. O pai conserta. A gente poderia lembrar de tantas coisas. Eu creio que cada um dos pais que está aqui lembra dos seus filhos quando pequenos, das suas filhas quando pequenas. E essas lembranças, quando começam a brotar na nossa mente, na nossa memória, não é só para a gente lembrar que a gente envelheceu, mas não tem preço. Isso não se compra. Talvez o pai pensa que pode dar para o seu filho o melhor presente. Mas o que o filho quer não é o melhor presente. O que o filho quer é o pai. Talvez quando nós nos aproximamos de Deus, alguns se aproximam de Deus porque querem alguma coisa de Deus. Mas sabe quando Deus se deixa achar? Quando você quer Ele. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Como? Todo mundo concorda com esse texto? Todo mundo sabe de cor? Vamos repetir ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, Ele se deixa achar. Eu pedi para você abrir o livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 1. Esse livro, ele é um livro de relatos históricos, mostrando a ação de Deus em favor dos seus filhos. O mundo inteiro pertence a Deus. Todas as almas pertencem a Deus. Todo ser que respira pertence a Deus. As estrelas que você vê, o sol, a lua, os animais, os insetos, mesmo aqueles que você não pode ver, tudo pertence a Ele. Mas Ele escolheu um povo e disse, eles são meus. Porque daquele povo, Deus gerou o seu próprio filho, a semelhança minha e sua. E agora eu e você podemos ser povo de Deus. E podemos chamar mais e com mais ousadia do que os israelitas chamavam Deus. Nós podemos chamá-lo de Pai. O povo de Israel estava passando por um momento de caos,
Deus havia prometido a Abrão, quando o seu nome ainda era Abrão. Ele disse, na quarta geração, depois da quarta geração, depois de 400 anos, vocês vão ser escravos, morar numa terra alheia, porque essa terra que eu prometi dar para você, depois da quarta geração vocês vão voltar para cá. E quando o tempo estava perto de se cumprir, Estevão, usando a história da própria criação do povo de Israel, resgate de Israel, anuncia e chega até Cristo. E ele diz que, depois que Deus havia feito essa promessa para Abraão, um casal teve um filho. Eles já tinham 2 filhos, já tinha um casal. O nome da menina era Miriam. E o nome do irmão dele era Arão. Havia um decreto do faraó que todo menino que nascesse deveria morrer. Qualquer semelhança com o mundo que nos cerca hoje, tentando incutir a destruição da vida ainda fetal, a agressão violenta ao ser humano, se reporta à semelhança do que o povo de Israel estava passando na terra do Egito. E aquele povo estava clamando. Olha o capítulo 3, no verso 7. Olha o que Deus diz para Moisés. 80 anos depois. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Talvez o pai humano que você recorre às vezes, você pede socorro, você pede ajuda. Talvez o pai humano, ele não vai saber com precisão o que você está sofrendo. Mas Deus sabe. Deus conhece. Então não fique pensando que Deus não te ama. Deus te ama. E às vezes, como o testemunho que nós ouvimos aqui do Rony, nós como filhos, às vezes nós pensamos que Deus não se importa com a gente. Posso tomar emprestado o seu exemplo, Rony? Mas você já tomou café com Deus? Você já tirou um tempo para conversar com Deus? Um tempo de qualidade. Eu não estou falando assim aquela oração da mão na maçaneta. Senhor, eu estou indo viajar agora, me ajuda. Passa a chave na porta. Estou falando tempo de qualidade. O povo de Israel estava passando por um grande sofrimento. O capítulo 1 de Êxodo nos diz, no versículo 5, todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. E lá, uma filha nasceu para um dos filhos de Jacó, chamado Levi. Ele teve uma filha no Egito, cujo nome era Joquebede. Ela não veio junto com aquela tribo, com aquele povo, até o Egito, quando Jacó tinha 130 anos. Jacó viveu mais 17 anos na terra do Egito. Joquebede nasceu no Egito. E lá, um dos descendentes de Levi também, da mesma tribo, se casou com Joquebede. O nome dele, Amrão. A gente quase não ouve falar de Amrão. Amrão passa um tanto despercebido na história. Quando nós ouvimos, quando criança, das histórias bíblicas, se fala muito de Joquebede, das atitudes de Joquebede.
da entrega que Joquebede fez. Mas se fala tão pouco de Amrão. Capítulo 2, verso 1. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Está falando de quem? Está falando de Joquebede ou de Amrão? Quem era o responsável pela casa? Amrão. Concordam comigo? Não está falando de Joquebede, está falando de Amrão. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, quem? Amrão, o pai do menino. Ele já tinha 2 filhos, lembram? Miriam e Arão, cujo nome é parecido com o nome do pai, Amrão, gerou Arão. Não podendo escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto. Quem é que pegou o cesto? Joquebede ou Amrão? Amrão. Está difícil de falar esse nome, né? Desculpa a brincadeira. Pegou um cesto de junco, revestiu de betume e piche, então pondo nele o menino, quem é que colocou o menino? Amrão. Colocou-o entre os juncos à margem do rio. Eu não quero me prolongar na exposição, porque a palavra de Deus é riquíssima. Mas eu não quero me alongar além do necessário. Hoje nós vivemos um tempo muito parecido com o tempo em que Amrão era casado e tinha sua esposa chamada Joquebede. O ataque à família hoje é algo assustador. O ataque à vida é algo covarde. Se você defende princípios bíblicos, princípios da criação, você é ridicularizado. Mas é ridículo que aqueles que criticam nasceram. Aqueles que criticam e zombam tiveram uma mãe. Aqueles que criticam tiveram direito à vida. O que fazer? Quero ler rapidamente dos versos 4 ao 10 e tecer alguns comentários. E a irmã do menino ficou de longe, Miriam, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse, este é um dos filhos dos hebreus. Como é que ela descobriu isso? O menino foi circuncidado ao 8º dia. Será que dá para esconder uma coisa dessa? Quando está no útero, a ultrassonografia mostra se é menino ou menina. E todo menino devia ser circuncidado. E quando ela bateu o olho no menino, diz que é um menino, e é dos hebreus. Era consagrado a Deus. Verso 7. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó, queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha do faraó lhe respondeu, vai. A moça foi e chamou a mãe do menino. É claro que o menino iria se acalmar. Estava aos berros dentro daquele cesto. Quando ele chega no colo da mãe, o cheiro da mãe, a criança conhece até a batida do coração da mãe. Ele se acalmou. E a filha do faraó disse, leva esse menino, cria ele para mim. Eu vou pagar para você. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, era um bebezinho, já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moshe, Moisés. A palavra Moshe, no hebraico, é a mesma palavra, ou a pronúncia dela é a mesma pronúncia da palavra tirei. Ela deu o nome de Moisés, dizendo porque o tirei.
das águas. Nós estamos vivendo num mundo, num caos. E algumas atitudes de Anrão e Joquebede eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Eu gostaria de que cada um de nós refletisse sobre as atitudes desse casal. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, entendimento. Se em algum momento na nossa vida nós agimos de maneira diferente, nos perdoa. Eu peço perdão juntamente com os meus irmãos e irmãs que estamos aqui. Nós vivemos num mundo conturbado. Nós vivemos num mundo onde, assim como aconteceu naquela época, a astúcia do inimigo da vida procurou destruir a própria geração. E assim também hoje, a busca do inimigo para destruir a vida é muito forte. Que nós sejamos sábios e possamos usar a sabedoria que vem do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e tomarmos decisões que estejam debaixo do teu querer. Peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta que eu queria fazer para você: como é que você olha para os seus filhos? Eu pergunto isso porque muita gente olha para os filhos como um estorvo, como um problema. Como é que você olha para os seus filhos? Os servos do Deus Altíssimo. Os filhos são a herança do Senhor, não é nossa. É a herança dele. Como é que nós olhamos para os nossos filhos? Nós vemos eles lá na frente já como pessoas que vão vencer? Ou nós já decretamos a derrota com palavras de maldição sobre os nossos filhos? Nós profetizamos sobre a vida dos nossos filhos que eles vão ser pessoas que vão vencer? Ou nós dizemos para eles: eu sou pobre, você vai morrer pobre também, o seu filho também? É isso que nós dizemos para os nossos filhos? Anrão não olhou para o seu filho dessa forma. Pela fé, ele via que o tempo da libertação estava perto. Se você olhar em Atos capítulo 7, verso 17, você vai ver e entender o que eu estou dizendo. Enquanto se aproximava o tempo da promessa de Deus, que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José, usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou os nossos pais, levando-os a abandonarem seus filhos para que não vivessem. Eles viram que o tempo da volta da misericórdia de Deus sobre o povo de libertação estava se cumprindo. Então, estávamos aí perto do ano 400. Eles tinham consciência de que o tempo da libertação e do cumprimento da promessa de Deus, da herança da terra prometida, ia se cumprir. Quando Jesus foi para o Pai, ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto eu vou voltar. Ele deu vários sinais. Quando esses sinais começarem a acontecer, levante a cabeça de vocês. A vossa redenção se aproxima. O Antigo Testamento ele é como se fosse um exemplo para o Novo Testamento. Era uma sombra, o Novo Testamento é a realidade. Jesus é a realidade. Nós consagramos os nossos filhos a Deus. Entregamos eles de fato nas mãos do Senhor. Eu já disse aqui o que eu e minha esposa fizemos quando os nossos filhos nasceram. Estou dizendo que você tem que fazer o mesmo. É apenas um testemunho pessoal. Nós entregamos nossos filhos a Deus e fizemos a seguinte proposta para Deus. Se o Senhor vê que eles vão se desviar algum dia dos teus caminhos, pode levar. É seu. Eu prefiro viver com ele a eternidade no céu do que 20, 30 anos aqui na terra. Eu prefiro viver com ele a eternidade com o Senhor lá no céu.
do que 20 ou 30 anos aqui na Terra. Entrega. Entrega completa. Confiamos na providência do Senhor. Amrão fez aquele cesto, calafetou ele, tornou ele como se fosse um pequeno barco. Nós estamos dispostos a navegar pela fé? Qual é a nossa atitude com os nossos filhos? Moisés foi entregue, foi devolvido e foi entregue novamente. Mas o tempo em que estava nas mãos de Amrão e Joquebede, eles o ensinaram todos os preceitos do Senhor. Moisés foi morar no palácio. Talvez ele até teve a obrigação de chamar aquela filha do faraó de mãe. Mas ele sabia quem era a mãe dele. Quando ele teve a sua independência, ele voltou para a casa dos seus pais. Preparamos os nossos filhos para seguir os propósitos do Senhor ou os nossos sonhos? Ou deixamos que eles escolham? Apenas 6 exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amrão e Joquebede cumpriram o propósito de Deus para a família. Constituíram uma família. Segundo, alegraram-se com a dádiva da vida. Um filho não é um estorvo. Gravidez não é doença. Viram o propósito de Deus pela fé. Arriscaram-se para preservar a vida. Nós estamos dispostos a colocar o nosso pescoço na guilhotina hoje? Em favor dos princípios que Deus predeterminou, estabeleceu e zela por eles? Quinto, deram seu filho sem reservas. Sexto, confiaram seu filho ao Senhor. Hoje é o Dia dos Pais e nossas congratulações a todos os pais presentes aqui. Quem é pai aqui, levante a mão. Glória a Deus. Quem quer ser pai ainda? Bem? Oh, tem pouca fé aqui. Quem quer ser pai? Mas quer ser pai. Eu já, pela fé, a gente já tem que olhar lá na frente. Se Deus tivesse me dado a oportunidade, teria mais 7. Quando eu casei, o propósito era 4, depois mudou para 10. Deus me deu 3. Deus seja louvado por isso. Mas eu gostaria de orar em gratidão a Deus por cada pai que está aqui. Eu gostaria que todos os filhos que estão aqui me acompanhassem nessa oração. Se você se gerou sozinho, então você não precisa orar comigo. Tá? Coloque-se de pé. Quem está perto do seu filho, da sua filha, abraça. Se está perto só da esposa, abraça. Abraça. Vai perto do seu pai, da sua mãe aí, abraça. Abraça seu maridão aí. Eu estou vendo gente aí que não está abraçado. O maridão, o papai. Nós queremos orar. Papai, nós te agradecemos nesta hora pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Me uno, Senhor, com cada um dos que o Senhor gerou através da família. Senhor, eu me uno com todos os meus irmãos aqui, porque o Senhor está nos gerando em Cristo. Amém. Até que Cristo seja gerado em nós. E assim, Senhor, naquele dia glorioso que o Senhor prometeu para nós, nós tomamos posse contigo da vida eterna, da imortalidade que o Senhor prometeu àqueles que confiam no Senhor. Senhor, até aquele dia, eu sei que o Senhor, assim como o Senhor estava olhando todo o sofrimento e toda a aflição do seu povo na terra do Egito, o Senhor está olhando para nós. Senhor amado,